Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos dar sequência ao nosso conteúdo na disciplina de cálculo de reatores químicos, na nossa aula 11, onde vamos estudar os efeitos térmicos em reatores do tipo tubular. Bem, primeira coisa, precisamos considerar aí o nosso reator tubular. Vamos considerar aquele esquema básico que a gente vinha considerando lá desde a nossa primeira unidade, que era o elemento de volume de controle diferencial aí, dV. Esse elemento de volume diferencial dV, por ele irá passar uma corrente. Essa corrente contém uma conversão aí de reagente limitante FL e apresenta aí vazão de entrada FI, entalpia dessa corrente como HI na temperatura aí de temperatura de entrada. Ao passar por esse elemento de volume de controle, que tem um comprimento dZ e para o qual a gente tem aí na entrada um fluxo de calor dQ, a gente passa aqui a transformar essa corrente de entrada para uma corrente de saída de conversão FL mais DFL, uma vazão molar de saída de FI mais DFI, que é a vazão molar de saída em si. A entalpia se modifica para HI mais DHI e a temperatura se transforma em uma temperatura de saída. Com base nisso, para que a gente descreva a performance desse reator, a gente precisa desenvolver o balanço material. Esse balanço material vai precisar aí ser solucionado em conjunto com a nossa equação do balanço de energia. O balanço de massa ele pode ser escrito de forma similar ao que a gente escreveu para o reator batelado, só que agora, ao invés de ser uma função do tempo, vai ser escrito como uma função aí do volume do nosso reator. Então, a derivada aí da nossa vazão molar do componente I em relação ao volume do reator é igual ao coeficiente estequiométrico do componente I vezes a taxa, lembrando que a taxa agora depende dos termos molares e da temperatura. Se a gente assumir que o nosso reator tubular tem uma seção transversal uniforme e assumimos que a temperatura e a concentração não tem variação com a direção radial do nosso tubo, a gente consegue escrever que a taxa de transferência de calor para esse elemento aí diferencial de volume vai ser dQ é igual a U, que multiplica a temperatura da camisa menos a temperatura do reator vezes a derivada do volume do reator, ou aí escrever isso em proporcionalidade à sua área, tá? Isso aí tudo depende da unidade do coeficiente global de troca de calor aí do U. A gente tem como definir, né, a nossa área de troca de calor diferencial, o DHA, ele é π, de diâmetro do tubo vezes o dZ, e o da derivada do nosso volume, né, o dVr, seria igual a π, diâmetro do tubo ao quadrado, dividido por 4dz. O dt aí é o diâmetro do reator, e o dz é o comprimento infinitesimal do nosso reator. A gente vai considerar aqui, mais uma vez, que as entalpias elas têm contribuições de calores sensíveis e calores latentes. E com isso a gente consegue escrever que o dQ é igual a esse somatório aqui da corrente de saída do CPDT, com menos da contribuição da corrente de entrada de CPDT, menos aí o ΔH da reação, né, que é o termo de geração aqui devido à reação química, que é o ΔH dividido pelo coeficiente estequiométrico vezes a vazão molar, vezes a derivada aí da conversão. Mais uma vez, a gente consegue aí estender a nossa equação para os casos de operação adiabática e da operação isotérmica. Para o caso da operação adiabática, o calor é igual a zero, e com isso a gente consegue escrever aquela equação anterior nesse formato, tá? Ou seja, os termos entálpicos aqui tem que ser igual, sensíveis, né? Tem que ser igual aos de geração aqui, devido à reação química. Se a temperatura da alimentação aí for a mesma temperatura da temperatura de entrada do reator for a mesmo T0 aí da condição na qual a gente tem as temperaturas do CP, a gente consegue simplificar um pouco mais essa equação para um somatório de FI da integral de T0 a T de CPI dt. Para o caso da operação isotérmica, a gente tira aquela parte sensível e a derivada do calor se torna igual ao menos ΔH de reação, dividido pelo coeficiente estequiométrico, multiplicar a vazão molar do reagente limitante vezes a derivada da conversão desse reagente limitante. Agora, vamos resolver a nossa equação do balanço. Vamos desenvolver essa equação do balanço, tá? Para aí, a equação do balanço de energia, para um reator PFR que está operando aí uma reação do tipo A forma B. Primeira coisa que a gente vai considerar é que o nosso sistema encontra-se em estado estacionário, então essa é a primeira consideração relevante, e ele apresenta esse sistema aqui, representado por essa figura aqui do lado esquerdo.
onde a gente vai ter o elemento de volume de controle diferencial dV, e nesse elemento de volume diferencial a gente está inserindo uma unidade de calor dQ, tem uma vazão molar de alimentação FA em uma temperatura T, e ao passar para um elemento de volume de controle, o FA se modifica para um FA mais DFA e o T para um T mais DT. Da equação geral do balanço de energia, a gente sabe que a acúmulo é igual que entra menos do que sai mais aquilo que é gerado. A gente está assumindo que o nosso sistema está em estado estacionário, então a gente não vai ter esse termo de acúmulo, tá? Ele vai ser zero. A gente tem aqui a parte daquilo que está entrando, né, que é a contribuição entálpica decorrente aqui da entrada do reagente A e do produto B no nosso elemento de volume de controle. A gente tem aqui aquilo que está saindo, que são as correntes modificadas de FA mais DFA e as correntes modificadas de entalpia, que eu estou considerando aqui como entalpia de alta temperatura T mais um DHA, e ou a contribuição entálpica aqui da saída do B, e temos o termo de geração aqui representado pelo dQ. Com base nessa expressão, a gente pode fazer algumas simplificações. Primeiro, a gente pode aplicar a propriedade distributiva aqui, né, multiplicar esse FA aqui pelo H de A e pelo DHA, e fazer a mesma coisa para o DFA, multiplicando pelo H de A e pelo DH de A. Além disso, eu vou dividir toda essa expressão pelo dV, para que a gente consiga deixar ela escrita aí como a diferencial do volume, que é a forma que a gente tem na nossa equação do balanço de massa. Fazendo isso, a gente chega nessa expressão aqui já dividida e multiplicada, né? Eu fiz aquela propriedade distributiva nos termos de parênteses e dividi todo mundo por dV. Daqui a gente consegue simplificar alguns termos semelhantes, por exemplo, FA, H de A, dV, pode ser simplificado com esse menos FA, H de A aqui. Esse FB consegue ser simplificado com esse FB, e assim sucessivamente. Fazendo a organização aqui dos termos que podem ser simplificados, aquilo que nos resta é que zero é igual a menos FA, DH de A, dV, menos FB, DH de B, dV, menos DFA, DH de A, dV, mais DFB, DH de B, dV, menos a entalpia de A, a temperatura T, DFA, dV, menos a entalpia de B, a temperatura T, DFB, dV, mais o termo de geração dQ, dV. Esses dois termos aqui, o DFA, DH de A, dV e o DFB, DH de B, dV, eles podem ser considerados aproximadamente zero, a gente pode simplificá-los. Fazendo essa simplificação e assumindo as nossas definições que DFA, dV é igual a menos a taxa, DFB, dV é igual a taxa de reação, DH de A, temperatura T, dV, CP de A, dt, dV, DH de B, a temperatura T, dV, é o CP de B, dt, dV, por analogia, né? E o H de B, a temperatura T, menos o H de A, a temperatura T, a temperatura de reação, a temperatura T. Fazendo a substituição dessas definições na equação anterior, a gente chega a zero igual a menos FA, CP de A, dt, dV, menos FB, CP de B, dt, dV, menos a entalpia de A, a temperatura T, que multiplica menos a taxa, menos a entalpia de B, a temperatura T, que multiplica a taxa, mais dQ, dV. Aqui, mais uma vez, podemos organizar termos semelhantes, de forma que FA, CP de A, mais FB, CP de T, dt, dV, é igual a menos ΔH de reação, temperatura T vezes a taxa, mais dQ, dV. Essa é a nossa equação aqui geral, né? Equação de sua forma geral aí, para o elemento de controle, de volume de controle dV dentro de um reator tubular que opera aí alguma reação com troca de calor. Aqui a gente pode dar uma organizada melhor nessa equação. Para isso, a gente vai considerar que o nosso reator, que tem um elemento de volume de controle diferencial dV, apresenta um comprimento dZ e tem aqui um diâmetro de tubo D. Por definição, o dQ é π d dz, que multiplica o Tc menos T. Dessa forma, a gente consegue escrever o termo de dQ, da forma que está apresentado aqui em cima, e conseguimos escrever o termo de dV para esse elemento de volume de controle que a gente está considerando aqui no nosso reator, que seria π diâmetro ao quadrado sobre 4dz. Fazendo as simplificações devidas, a gente verifica que o dQ/dV é igual a 4U dividido por D Tc menos T, onde Tc é a temperatura da camisa, D é o diâmetro do tubo, e esse termo aqui é conhecido como área de transferência de calor por volume. Substituindo esse termo na nossa expressão que a gente obteve, na nossa equação geral, a gente chega em FA, CP de A, mais FB, CP de B, dt, dV, igual a menos ΔH de reação da temperatura T vezes a taxa, mais 4U dividido por T, por D, que multiplica a temperatura da camisa menos a temperatura do sistema. Essa aqui, então, é a nossa expressão para o balanço de energia dentro de um reator tubular que opera uma reação do tipo A, forma B.
tá? Seria basicamente esse o caminho de desenvolvimento do nosso sistema, da nossa equação geral do balanço de energia. E essa equação, quando ela é solucionada simultaneamente com as equações do balanço de massa para o componente A e para o componente B, a gente teria aí a solução do nosso problema. Alguns exemplos desses estão disponibilizados na apostila já, que está disponível tanto no SIGA como no Google Drive da nossa disciplina. Agora, vamos discutir um efeito, um comportamento que a gente tem quando a gente opera reações exotérmicas aí em reatores tubulares. Tá? A gente vai discutir um pouco a estabilidade e a sensibilidade desses reatores tubulares nesse tipo de operação. Primeira coisa, a gente vai considerar o reator tubular e vamos considerar que esse reator está operando em condições não isotérmicas, operando dentro de condições não isotérmicas uma reação exotérmica, ou seja, uma reação que libera calor. Se vocês se recordam bem, operar em condições não isotérmicas significa que temos uma camisa trocando calor com o nosso sistema reacional até um certo grau de tensão. O perfil de temperatura típico para quando a gente opera esse tipo de processo é esse aqui que a gente está verificando na figura aqui abaixo. Tá? Essa figura traça a temperatura como função do comprimento do reator e traz diferentes curvas para diferentes temperaturas de camisa. Essa temperatura de camisa ia se tecer a temperatura do nosso fluido refrigerante. Observem que, à medida que eu faço uma elevação da minha temperatura de camisa, tá? TC01 aí seria uma temperatura de camisa menor do que a TC02, e assim sucessivamente, eu vou aumentando o meu perfil de temperatura, ou seja, a temperatura máxima de operação do meu reator e toda a faixa de temperatura de operação do meu reator vai se tornando mais elevada. O problema disso é que existe aqui uma temperatura, que nesse caso está sendo representada pelo TC04, na qual eu não tenho esse ponto de máximo, tá? Eu começo a ter um aumento indefinido da temperatura do meu sistema. Isso aqui é o que a gente chama de temperatura de escape ou temperatura runway. Esse aumento de temperatura, ele muitas vezes pode acontecer de forma não controlada, tá? Pode ser que não seja um efeito desejado pelo usuário, possa ser que o operador não tenha interesse em manter o reator em TC03, mas a temperatura pode aumentar devido à própria operação do sistema reacional. E esse aumento pode gerar uma perda de controle aqui completa da nossa temperatura de operação, caso se atinja essa temperatura máxima aí, TC04. Quando a gente chega nessa condição, basicamente o que acontece é uma perda de controle total da operação, tá? Essa temperatura de ponto quente aí, ela pode, por exemplo, ocasionar uma explosão ou até mesmo fogo dentro do nosso reator, tá? Em casos menos graves, a gente pode ter aí o derretimento da estrutura catalítica, o derretimento do leito catalítico do nosso reator, caso ele seja um reator catalítico. O modo de controle dessa operação ele pode ocorrer de duas formas. Ou a gente evita chegar nessa temperatura, desde que a gente conheça ela, a gente vai sempre trabalhar com temperatura de camisa inferior a ela, ou a gente muda a estrutura de operação da nossa característica quando a gente trabalha com reações exotérmicas. A gente muda o sistema de refrigeração para que isso aconteça. A gente vai discutir um pouco como que a gente faz essa mudança. Quando a gente pega, por exemplo, um exemplo interessante, que seria uma reação de álcool mais A, visando a formação de aldeído mais A, para essa reação específica, a gente pode ter o caso de ocorrer uma combustão completa, tá? O aldeído mais A se decompõe diretamente ao dióxido de carbono e água, que não é uma reação desejada, tá? O nosso objetivo aqui seria a produção de aldeído. As duas reações são exotérmicas, e a segunda reação é muito mais exotérmica que a primeira. Então, se essa reação aqui chega a acontecer no nosso sistema, a gente tem uma liberação de calor muito mais substancial dentro do nosso reator. O reator que opera esse tipo de processo, né, ele normalmente é um reator não isotérmico, onde a gente tem alimentação de fluido refrigerante aqui pelo ponto A, em corrente, ou seria em contracorrente aqui pelo ponto B. Aqui a gente tem alimentação de álcool mais A, formando aqui a liberação de álcool, aldeído, nitrogênio, oxigênio, CO2 e água, nitrogênio proveniente do ar. E os demais provenientes da ocorrência da reação química. Para esse reator específico, caso a gente resolva operar aqui no regime de corrente, ou seja, fazendo a alimentação aí do fluido refrigerante pelo ponto A
a gente teria esse perfil de distribuição térmica. Caso a gente faça alimentação em contracorrente, que seria a alimentação do fluido refrigerante aqui pelo ponto B, a gente teria essa distribuição de temperaturas. O que é que isso representa na prática? Eu tenho uma operação em temperaturas muito mais estáveis, operando com o sistema de refrigeração em corrente. Muito embora a gente tenha uma característica direta de dizer que o sistema em contracorrente é mais eficiente, quando a gente opera com sistemas que têm a capacidade de geração de calor, como, por exemplo, sistemas que operam reações exotérmicas, é muito mais interessante que eu coloque o meu fluido refrigerante na sua temperatura mais baixa para trocar calor, obviamente, com a região na qual ocorre a maior liberação de calor do meu sistema. Como eu estou tratando de um reator tubular, onde é que eu tenho a maior fração de liberação de calor do meu sistema? Na porção inicial do reator. Se eu pegar esse trecho inicial do reator, é aqui onde eu tenho a concentração mais elevada de reagentes, e é aqui nessa porção inicial onde eu vou ter a maior liberação de calor devido à reação química. Logo, se o meu fluido refrigerante é alimentado com sua menor temperatura desse ponto, eu, de forma muito direta, consigo extrair o máximo de temperatura desse sistema na região onde é mais perigoso, na região onde ocorreria aí o escape de temperatura no meu reator. Então, para os casos em que eu opero reações exotérmicas aí, em reatores tubulares, o mais interessante é a operação em corrente. Em contracorrente, o que é que vai acontecer? Esse fluido refrigerante vai entrar aqui, ele vai trocar calor, vai aumentar sua temperatura, e quando ele chegar na região aqui onde ele mais tem que trocar calor, ele já vai estar com a temperatura maior do que a que ele foi alimentado. Com isso, eu vou ter aqui uma região aqui com a troca inferior, com a capacidade inferior de troca térmica. Então, por isso que eu gero esses picos de temperatura. Observe que eu tenho aqui uma faixa de temperatura muito mais estável. Eu tenho um aumento pronunciado na porção inicial, mas eu tenho estabilização na porção final, com a tendência de aumento novamente no final, mas essa tendência de aumento não apresenta um risco operacional muito grande. Por quê? Porque aqui nessa porção final do meu reator, eu já estou em uma região com baixas concentrações de reagente. Então, aqui a possibilidade de uma explosão, meu perda de controle é muito menor. Então, por isso, a gente costuma dizer que a operação em corrente é muito mais controlada e muito mais específica. Outra análise pode ser feita se a gente plotar aí a temperatura máxima do reator como função da temperatura de alimentação do fluido refrigerante. Observem que no regime corrente eu tenho um aumento da temperatura máxima do reator aqui, de forma basicamente linear na minha curva, com o aumento da temperatura de alimentação do fluido refrigerante dentro de toda a faixa que está aqui apresentada na nossa figura. Se eu acompanhar o regime contracorrente, eu tenho esse aumento linear, tem uma certa porção, mas a partir de um determinado ponto, observem que eu já tenho um aumento exponencial, eu tenho um aumento muito mais descontrolado da minha temperatura, tá? Se eu aumento aqui basicamente 2, 3 graus Celsius do meu fluido refrigerante, eu tenho um aumento muito mais pronunciado, tá? Da minha escala de aumento de temperatura. Então, por isso, a gente costuma dizer sempre que, para reações exotérmicas, devemos operar com reatores tubulares, obviamente, com um regime de corrente para alimentação do nosso fluido refrigerante. Estão especificadas as características de estabilidade e sensibilidade e as reações aí as especificações e equações do balanço de energia. A gente encerra essa aula 11 aqui da nossa disciplina e a gente retorna com a próxima aula com os reatores do tipo CSTR operando aí também em regime não isotérmico. Até lá.